Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, esse quarto domingo do Advento, o Evangelho vem nos mostrar a saudação de Maria feita à sua prima Isabel. Então o Evangelho, o evangelista Lucas, ele vem nos mostrar que Maria, o grande feito de Maria aqui, um deles, foi a fé. Foi graças à sua fé que permitiu que ela fosse a escolhida entre tantas para dar luz ao Senhor, ou seja, a Jesus Cristo. É verdade que Maria chegou a questionar, mas questionar não significa deixar de ter fé. Questionar significa nós procurarmos o entendimento para explicar aquilo às vezes que não está muito claro na nossa vida. Isso serve não só para todos nós do ponto de vista da fé, mas de tudo aquilo que nos serve. Uma experiência, se vocês ainda não fizeram, quando vocês estiverem de férias em sua casa, ou se às vezes vocês vão aposentar, não estou falando assim, porque aí a gente vai ter tempo para fazer isso que eu estou falando. Vocês assistem todos os telejornais de todas as emissoras durante o dia inteiro. Vocês verão que as notícias são as mesmas. As notícias não mudarão, mas o enfoque, o jeito de dar a notícia, em determinado aspecto vai ser mais ressaltado por uma emissora do que a outra. E às vezes nós temos que nos questionar o que quer dizer com isso. Nem sempre eu devo acreditar na primeira vista. Eu tenho que me questionar. Peraí, será que é bem isso? Se a gente for à primeira vista, um outro grande exemplo é que nós vamos pensar que, por exemplo, o que está aqui na nossa região, que graças a Deus a nossa cidade não está chovendo, senão a infestação seria maior, que é o mosquito da dengue, que estão tendo campanhas uma atrás da outra, que estão transmitindo 3 doenças seríssimas. Aí muitos vão falar assim: o culpado é o governo. Não, o culpado somos nós, porque quase a totalidade, todo o foco é dentro da casa de alguém. E o foco acontece porque as pessoas às vezes cobram do outro aquilo que deveria fazer. Cobra a educação do outro e ele é mal educado. Joga lixo na rua, papel no chão e assim não vai. Cobra do outro a limpeza do quintal, mas não limpa o quintal da tua casa. Porque pode parecer um absurdo, mas é verdade. Uma tampinha de refrigerante com o mínimo de água nasce pelo menos 2 mosquitos da boca. Então, antes de culpar alguém, vamos também nos questionar, não só na fé, mas também nas coisas que acontecem na nossa vida. Então,
Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, eu gostaria aqui até de aproveitar e dar os parabéns à menina que leu a primeira leitura e a outra que leu a segunda leitura. Estão de parabéns, leram muito bem, tranquilas. E aqui também para incentivar as outras crianças que estão aqui presentes, vocês também podem vir fazer a leitura aqui na missa. Para isso basta que vocês pratiquem a leitura em casa, não da missa, com o gosto de ler os livros, para que possam chegar aqui na frente como as duas meninas e ler brilhantemente as leituras. Muito obrigado a vocês duas. Então, na primeira leitura da profecia de Miqueias, né? Aqui está falando da origem eterna do Messias. E mesmo antes de tudo, o Messias já existia, ou seja, Jesus Cristo. Ele ainda não estava encarnado no nosso meio. Por isso se chama profecia, porque ele está nos dizendo algo que irá acontecer lá na frente. E outra coisa que é importante também é que diante dessa profecia, as pessoas que estavam afastadas de Deus naquela época começaram a se aproximar-se entre si. Mães, irmãos se aproximavam cada vez mais entre si pela fé. Isso dá uma dimensão familiar da nossa fé. É isso também que é a nossa fé. Cada um aqui tem sua fé, a sua individualidade, as suas devoções aos nossos santos, às orações da igreja, mas hoje é o momento que nós viemos demonstrar a nossa fé em família. A família que chama comunidade, aquela comunidade que eu escolhi morar e frequentar. Isso também é a nossa dimensão familiar da nossa vida. Agora, já na leitura da carta aos Hebreus, principalmente aqui no versículo 10, é graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Aqui está nos mostrando e nos recorda a fórmula eucarística que Cristo pediu aos seus apóstolos para que fizessem em sua memória, e aquilo que nós fazemos em toda a Santa Missa. Por isso que aqui na mesa do altar, ele fala que é a mesa do sacrifício, que aqui também está falando, né, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, se realiza toda a Santa Missa em memorial eucarístico. O último sacrifício oferecido a Deus por todos nós, que foi a morte do seu próprio Filho. Por isso que usamos a toalha branca, porque a toalha branca representa o mistério pascal, é a cor escolhida pela nossa igreja, a pureza, o branco daquele que veio, morreu por nós e ressuscitou por nós. O texto também da carta aos Hebreus nos traz toda a encarnação, nos recorda toda a encarnação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, aqui antes dele, os sacrifícios eram feitos de animais. Só que os animais não tinham consciência por que eles estavam morrendo, por que eram sacrificados. Agora Jesus Cristo não, de maneira livre, de maneira totalmente consciente, ele aceitou-se o sacrifício por todos os nossos pecados. Porque antes as pessoas pegavam lá uma pombinha, às vezes quem tinha mais condições matava um carneiro, um cordeiro, um cabrito, para a expiação dos pecados. E Jesus Cristo foi o último, por isso que fala, foi o segundo e último e o eterno sacrifício por todos os nossos pecados. Depois de Jesus Cristo, não se foi mais permitido, o povo também não se fazia mais os sacrifícios de animais. Claro, as pessoas que acreditavam na sua palavra. E o Evangelho, como nós podemos observar, foi um encontro entre duas parentes que estavam grávidas
do seu primeiro filho. Claro, Maria foi o primeiro e único. Isabel também não se tem relato de ter outros filhos. E nessa saudação que Maria fez a sua prima Isabel, foi uma saudação feita totalmente na fé. Porque Maria acreditou no anúncio do anjo, quando disse a ela também que a sua parenta da velhice iria conceber à luz a um filho. E quando Maria se aproximou perto de Isabel, o filho que estava no ventre de Isabel soltou-se no seu ventre. O que o evangelista quer dizer com isso? Que foi um movimento, toda mulher grávida sabe que a criança mexe, os pais também sabem, que a mãe diz: vem cá, põe a mão aqui para você ver como é que o nosso filho está se mexendo, a nossa filha. Mas essa mexida foi de uma maneira totalmente diferente do que é o comum. Por quê? Porque nesse momento, diante do mistério de Deus, houve um encontro, antes mesmo do nascimento do Messias, com aquele que iria anunciar justamente Jesus Cristo, que é João Batista. Olha que coisa bonita na história da nossa fé. E outra coisa bacana, para a nossa curiosidade aqui também, é que olha que o evangelho é pequeno, mas quanta riqueza. Nessa interpretação profética do evangelista São Lucas, ele menciona 3 elementos que são inteiramente conjugados. O primeiro elemento é a fé. O segundo, a maternidade. E o terceiro, o Messias, que é o próprio Cristo. Então é um conjunto dessas 3 coisas importantíssimas que nos possibilitou a vinda de Jesus Cristo no nosso meio. Outro dado interessante: o que quer dizer bendita? Bendita, quando fala que Maria é bendita entre todas as mulheres, significa que nenhuma maternidade da história pode ser comparada com a de Maria. Não existe e nunca existiu nenhuma mulher que tivesse uma maternidade tão divina e graciosa como Maria teve. Ela foi a única. O Senhor aqui, quando fala, é o título que é dado também a Jesus Cristo. Então muitas vezes no Evangelho, às vezes pode falar Senhor, às vezes vai falar Jesus, o Nazareno. E outra coisa importante, como eu disse aqui no início, que tudo isso foi a fé, que é o mérito principal. Porque crendo, tornou-se possível o cumprimento de toda a profecia de Jesus Cristo. E aqui vai uma reflexão para cada um de nós. A minha fé é também capaz de compreender na minha vida esse mistério de Deus, compreender na minha vida que ainda há tempo de eu colocar em prática tudo aquilo que Jesus Cristo nos pede e nos ensinou. Porque uma coisa importante que nós devemos lembrar, que Jesus Cristo fazia e depois falava, ou então falava e fazia. Ele nunca ficou somente nas palavras, ele também sempre colocou em prática tudo aquilo que ensinou. E às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de colocar em prática muita coisa que ele nos ensinou. E uma das coisas mais difíceis que até hoje eu tenho, na minha pouca experiência de fé, é a prática da misericórdia, ou seja, a prática do perdão. Esse ano que o Papa clamou, que vai até dezembro do ano que vem, por que vai até o dezembro do ano que vem? Porque o tempo litúrgico da igreja se inicia no mês de dezembro de um ano e termina no dezembro do ano que vem. Então, para nós, a nossa igreja, do ponto de vista litúrgico, nós estamos no ano novo da igreja, que é diferente do ano civil. E esse ano que o Papa nos chama a prática da misericórdia é ser sinceros na prática do perdão. Eu já disse aqui também, mas vou repetir, e às vezes alguns de vocês não estavam. Perdoar não significa esquecer aquele fato.
Quando a gente esquece, é amnésia, é doença. Perdoar significa lembrar daquilo e não machucar mais o meu coração. Lembrar daquele fato, aquele fato não me afeta os meus sentimentos mais. Porque se eu fui lá e falei que perdoei, mas toda vez que eu lembro, às vezes assim, vamos dizer, eu choro internamente, o meu coração fica apertado, estraçalhado, eu fico com raiva, significa que você não perdoou nada, que você fez igual os fariseus e os hipócritas, perdoou só de boca para fora. E se você não perdoou, lembre-se, você só terá o perdão de Deus se você também perdoar. Eu não posso exigir de Deus aquilo que eu não faça com o meu irmão. Eu não posso, por exemplo, pedir a Deus fartura na minha vida, seja de saúde, seja de alimento, seja de algum bem material que você deseja, se eu não contribuo para que os que estão à minha volta também não tenham as condições de ter a mesma coisa que eu tenho. Então ainda é tempo. E para encerrar, eu vou contar uma historinha aqui, que às vezes algum de vocês já pode ter lido na internet. Então a historinha são 3 pequenininhas. A primeira fala que numa cidade se viveu uma grande seca, terrivelmente. Aí resolveram se reunir todo mundo num campo aberto que tinha na cidade, para rezar todos juntos a Deus, para pedir a chuva. Somente uma pessoa levou o guarda-chuva naquele momento. Isso significa esperança. Na outra historinha, é uma coisa que a gente vê fazendo muito. Se você não fez com seus filhos, com seus netos, com seus afilhados, seus sobrinhos, fizeram com você quando é criança. É quando a gente pega uma criança e fica jogando para cima e para baixo. E a criança fica rindo, fica soltando gargalhada. Pelo contrário, a criança não chora. Por quê? Porque ela sabe que vai ter alguém para segurar, mesmo que seja inconscientemente. Ela sabe que alguém vai segurar. Isso se chama confiança. A outra história, muitos de nós, todas as noites, vamos colocar um despertador ou um dispositivo para nos despertar no dia seguinte a uma hora determinada, sem mesmo termos a certeza de que iremos estar vivos. Isso se chama fé. Então que a gente nunca perca na nossa vida esperança, confiança e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.